Tudo que foi feito com o Senhor Jesus vai ser feito com os profetas que tiver seriedade no que ensinam. Se eu não estou aqui juntando pessoas do meu lado para tirar uma vantagem financeira, eu tenho que ter uma outra finalidade para estar aqui. E essa finalidade é mostrar o caminho para a vida eterna. E a porta que leva para a vida eterna é a porta estreita, a porta que poucos vão passar por ela. Se eu não estou aqui pregando um evangelho de facilidade para tirar uma vantagem financeira da tua vida, eu tenho que ter um motivo para eu estar aqui. As pessoas não precisam gostar do que eu ensino, elas só têm que sentir a necessidade de ouvir o que eu estou ensinando. As pessoas não gostavam do que Jesus falava, do contrário, chamavam ele de impostor, chamavam ele de traidor, chamavam ele de falso profeta, sim ou não? Mas as pessoas que andaram com Cristo é porque sentiam necessidade de ouvir o que ele estava ensinando. O evangelho que eu estou pregando aqui não é para agradar alguém, não é para deixar a pessoa cheia de felicidade pelo que ouviu, se a necessidade dela não for ouvir o que está sendo ensinado. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Tu está vendo que tem sentido o que está sendo falado? O pregador que prega o que as pessoas querem ouvir, ele é um charlatão, ele é um enganador, ele é um usurpador. O verdadeiro homem de Deus, ele prega o que as pessoas precisam ouvir, não é o que elas querem ouvir. O verdadeiro pregador do evangelho, ele não vai pregar evangelho para agradar alguém, ele vai pregar o evangelho que as pessoas necessitam dele para mudar a sua vida. O verdadeiro pregador do evangelho, ele não tem medo de falar a verdade, porque ele vai perder alguém. Ele fala o que tem que ser falado, independente da pessoa gostar ou não, e a escolha é feita por cada um, é no individual. Qual seria o sentido de eu estar aqui para mostrar algo para vocês, se eu não tenho nenhuma intenção em tirar qualquer vantagem financeira de vocês nesse lugar, mas trazer a palavra da vida? Se a minha intenção é trazer a palavra da vida até vocês, qual é a palavra da vida? É aquilo que satisfaz o teu coração? É aquilo que lança um delírio na tua vida? É aquilo que te agrada nesse momento? Ou é aquilo que você precisa ouvir, porque é o que vai mudar a tua história? Você está vendo que um pregador do evangelho, ele tem que fazer uma escolha na sua vida? Sabe por que eu tenho certeza que multidões de pessoas um dia vão ouvir o que eu estou ensinando? Não é porque elas gostaram do que eu estou ensinando, é porque elas vão ter necessidade de ouvir o que eu estou ensinando. São mães nesse momento que estão dentro de casa sendo ameaçadas pelos seus filhos, e elas vão ter necessidade de ouvir aquilo que é a verdade que ela está passando na sua vida. São mulheres que nesse momento estão sendo espancadas pelo seu marido, e elas vão ter que ouvir uma verdade para que elas tomem uma posição na vida, não pelo que elas quiseram ouvir, mas por aquilo que é necessário para ela tomar uma decisão e mudar a história da sua casa. São maridos que nesse momento estão tramando o assassinato da própria esposa, e esses maridos não têm que ouvir o que agrada a eles, eles têm que ouvir uma palavra que venha para eles no que eles estão tentando fazer, que venha entrar um temor no coração. E sabe por que essas pessoas um dia elas vão me seguir? Sabe por que um dia elas vão querer ouvir essa palavra? Não é porque a palavra agradou a elas, é porque elas têm a necessidade de ouvir essa palavra. É o que Jesus fez. Jesus não saiu pregando aquilo que agradava as pessoas que estavam do lado, porque Jesus tinha uma finalidade: levar o evangelho que transformava a vida, que mudava vidas. Jesus não tinha a finalidade de agradar as pessoas que estavam à sua volta, porque Jesus tinha um propósito de levar a vida a mais pessoas do que aqueles que estavam à sua volta. Nós temos o exemplo disso
Quando o jovem rico chegou até o Senhor Jesus e com o espírito do engano falou para Jesus: bom mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele jovem e diz: bom, ninguém é bom. Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu está vendo que Jesus nem sempre veio ensinar aquilo que as pessoas queriam ouvir? Tu quer ver quando a tua vida vai ser transformada? Quando você chegar na igreja com um propósito no teu coração, para ouvir aquilo que é necessário para mudar a tua vida, para ouvir aquilo que Deus quer falar com você para mudar a tua história. Sabe por que muitas pessoas estão nesse momento destruídas dentro de casa e estão indo dentro da igreja? Porque estão indo em busca da revelação de um profeta da mentira, do engano. A pessoa não acredita mais no evangelho, não tem comunhão com a palavra de Deus, não tem comunhão com Deus, mas quando vai numa igreja é para receber uma profecia, uma revelação mentirosa e enganosa, que só vai terminar de destruir a sua própria vida. Eu me lembro de um dia que eu estava pregando o evangelho e uma mulher chegou na igreja se descabelando, e nós oramos por aquela mulher e o demônio manifestou na hora. E quando ela foi liberta do demônio, eu conversando com ela, perguntei para ela: senhora, o que aconteceu na tua vida para a senhora chegar a essa situação? Ela falou para mim: pastor, eu falo uma coisa para o senhor que me arrepia até o cabelo da cabeça. Eu estava em casa precisando de uma ajuda. Eu resolvi ir até uma igreja que tem próximo da minha casa. E na hora que eu cheguei na porta da igreja, um dos irmãos que estava na igreja me fez uma revelação que naquele dia Satanás estava tirando a vida do meu filho e do meu marido. E o meu marido estava na rua, pastor. O meu filho estava na rua voltando do trabalho. E naquele dia eu saí dali sem os pés no chão e nunca mais a minha vida voltou ao normal. Você está vendo que uma revelação falsa e mentirosa para manter alguém dentro de uma igreja faz na vida de uma pessoa? Pela misericórdia de Deus, aquela mulher foi liberta daquele demônio que entrou no momento que ela ia entrando na porta da igreja. Os profetas do engano, eles têm que tomar vergonha na cara. Eles não têm que sair falando qualquer coisa para as pessoas, porque nem sempre a pessoa está preparada para ouvir determinadas situações. Você imagina, alguém recebe tamanho choque entrando dentro de uma igreja, que naquele mesmo dia ela pode perder marido e filho. O que vai acontecer com essa mente? É o que aconteceu com a mente daquela mulher. A mulher entrou em busca de uma solução, um falso profeta faz uma revelação de Satanás para ela, e a mulher sai dali maluca e fica dias da vida até entrar numa porta que encontra a misericórdia de Deus, para poder aquele demônio ir embora. Vocês têm que ter muito cuidado com o que vocês ouvem. Palavras bonitas, palavras de fascínio, palavras que satisfaz o ego do coração da pessoa, são palavras que vêm de Satanás. O Senhor Jesus diz para aquele jovem rico: ninguém é bom senão um, que é Deus. Por que tu me chamas de bom? Tu sabe o mandamento: não adultera, não rouba, não mata, não furta, não levanta falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Procura dentro das igrejas se esses mandamentos estão sendo cumpridos. Mas sabe por que a igreja não quer ouvir esses mandamentos? Porque isso fere a dignidade de quem está fazendo aquilo que é contrário ao mandamento. Pastor incitando a igreja a encher a cara de bebida, porque eles enchem a cara de bebida, junto com seu grupo de pastor, seu grupo de amigos. Pastores que incitam a igreja a tomar um vinhozinho, a tomar um gole de bebida, porque isso não vai fazer mal. Mas lembre do que eu já falei: o alcoólatra não virou alcoólatra de um dia para outro. O alcoólatra começou com um copinho, começou com uma dose e se tornou alcoólatra, e hoje não tem mais volta. Se a misericórdia de Deus não entrar na vida da pessoa, a pessoa vai morrer alcoólatra. Nenhuma pessoa que é viciada em cigarro, ela fumou 1 tonelada de uma vez, é um de cada vez, e daqui a um pouco ela é dependente da nicotina, e vai acabar com a sua vida. Então, igreja, vamos aprender que o que nós trazemos para dentro de nós, que seja o ouvir, ou que seja aquilo que satisfaz a nossa vontade, pode não estar diante da vontade de Deus. Nem sempre, ou quase tudo que agrada ao ser humano é a vontade de Deus. Olha o que Jesus ensinou:
A porta larga é a porta que conduz à perdição. A porta do pode tudo, a porta do liberalismo, a porta do importante é ser feliz e ter Deus no coração. Esse é o caminho que vai levar a multidão para o inferno. Não é à toa que um momento Jesus falou que nos últimos dias vai mais gente para o inferno do que cai chuva na terra. Se o evangelho que está sendo pregado dentro das igrejas salvasse tanta gente, Jesus ia dizer que vai mais gente para o reino dos céus do que cai chuva na terra. Sim ou não? Cuidado com o que você tem ouvido de falsos profetas que só tem um objetivo: manipular pessoas para tirar vantagem e usurpar o direito das pessoas ter uma vida digna na presença do Senhor Jesus. Nós vivemos um momento que pregadores que ensinam o caminho da vida em Cristo Jesus vão andar sozinhos. Vai chegar um momento que essas pessoas vão ser o escório da sociedade, o lixo da sociedade. Nós estamos marchando para um momento que o pregador que tiver a coragem de falar a verdade, ele vai ser visto como o lixo da sociedade. Ele vai ser visto como aquilo que é mais desprezível no meio da sociedade.